Então, retornando o nosso estudo sobre o arrebatamento, né? Nós terminamos a semana passada falando dos 144 mil. Eu vou falar especificamente sobre esse grupo, sobre esses escolhidos, quando a gente estiver fazendo o estudo do Apocalipse, tá? Aqui eu só mencionei que o povo judeu, eles não serão arrebatados, eles vão permanecer em Israel durante a tribulação, tá? Por quê? Porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá? Existe a discussão que eu falei para vocês, quem são esses 144 mil? Se são judeus, se é a igreja, mas sobre esses detalhes nós vamos falar no livro de Apocalipse, tá bom? Aí, a pessoa do Danilo antecipou o assunto da ressurreição. Então, hoje nós vamos abrir o estudo com esse tema, tá? Então, a Bíblia, não é a Ana que está falando, viu, gente? É a Bíblia que fala que haverá duas ressurreições distintas. Uma está no livro de João 5, 28 e 29, e a outra em Apocalipse 20, do 5 ao 6 e do 11 ao 15. Então, a primeira ressurreição é a dos salvos, que é a ressurreição para a vida eterna, tá? Que é a que eu falei para vocês. No arrebatamento, o que vai acontecer primeiro? Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar e depois os que estiverem vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento, tá? Isso não é a vinda de Jesus, tá ok? A vinda de Jesus, ela é marcada quando ele faz o que mesmo? Quando ele aparece nas nuvens com os seus santos escolhidos e pisa e fenda o Monte das Oliveiras, tá ok? Essa é a segunda vinda gloriosa de Cristo, tá? Então, tô repetindo para a gente deixar bem separado, o arrebatamento da segunda vinda de Jesus. Então, vamos lá. A primeira ressurreição se iniciou quando Jesus Cristo ressuscitou, abrindo o caminho para todos que creem. Depois terá o seu ápice no momento do arrebatamento e terminará no fim da tribulação, quando Cristo, em sua volta, ressuscitará os salvos do Antigo Testamento e os mártires da grande tribulação. Como que a gente sabe disso? Por causa do texto, tá? Os dois textos, quem pode pegar para mim aí? João e outra pessoa pega para mim o Apocalipse aí, por favor. João 5, 28 e 29. No vídeo a gente quase não consegue entender o que eles leem. É porque eles esquecem de pegar o microfone. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação. Então, esse é o primeiro texto, tá? A gente precisa entender o seguinte... Apocalipse é qual? Não, esse que Apocalipse 20, 5 e 6. Então, entendam uma coisa, não existe meio termo. Ou você ressuscita para a vida eterna, ou você ressuscita para a ressurreição eterna, para o julgamento, para a condenação eterna. Eu queria falar condenação, eu falei julgamento, né? Ressurreição. Ah, eu falei ressurreição? Desculpa. Eu sei que eu falei alguma coisa errada, porque minha cabeça tá aqui pensando. Obrigada, pastor. Então, não existe essa história que muitos aprenderam, inclusive eu, que a gente passa pelo purgatório para a gente livrar dos nossos pecados. Isso não é bíblico, tá ok? A Bíblia fala isso. O que você fez durante a sua vida vai determinar se você vai para salvação ou se você vai para condenação. Não existe meio termo. Ou é branco ou é preto. Não existe cinza. Entenderam isso? O que vai te levar para cá, para qualquer um desses lados aqui, nesse caso aqui, a gente chama de obras, mas eu não gosto de usar obras, porque senão as pessoas fazem confusão achando que as nossas obras levam à salvação.
tá? E não é assim. O que salva a gente mesmo? Crer. O sacrifício de Cristo. Ah, A tá. obra da cruz. A obra da cruz, tá? Então, mas nesse caso aqui, aquele que decidiu seguir Cristo será salvo. Aquele que não escolheu, que não quer saber, será condenado. Então, é isso que o texto está trazendo para a gente aqui, tá? Leia aí Apocalipse 20, do 5 ao 6. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabarão. Se acabarão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Agora lê o 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não é isso não. Ué, É isso. é um Apocalipse, não é? É. Capítulo 11, verso 15. Ah, tá. Não, porque ela falou, pra mim era no Não, mesmo, tá certo, é o versículo 11 e 15. Ok. Tá certo. Perdoa. Mas sai novo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá vendo? É esse mesmo. Porque o texto, ele fala de obras. Então, a pessoa faz a leitura e fala assim, então pelas obras que eu fizer, eu vou ser salvo. Não, não é isso, tá? Não é isso que o texto tá falando, tá ok? Então, tudo que a gente faz, eu tenho uma aluna que, quando ela começou a estudar comigo, ela falava assim, gente, pelo amor de Deus, então vocês estão falando pra mim que quando eu chegar lá e que todo mundo vai ver meus pecados, é como se tivesse um telão, e todo mundo vai ver os meus pecados ali, porque falou que o julgamento é na frente de todo mundo, então todo mundo vai ver, eu não quero saber disso não. Ela falava isso. A questão é que as pessoas não conseguem entender. Por que não tem como a gente esconder nada de Deus? Porque são os nossos próprios olhos que vão entregar para Ele tudo. Por quê? Porque tudo que a gente viveu, desde o dia que a gente abriu os olhos no nosso nascimento até o dia da nossa morte, ou até a volta de Jesus, não sei, tá registrado. A memória tá aqui. Então, o confronto vai ser esse. Tá lá escrito nas obras. O Danilo não fez churrasco para todo mundo. E ele vai falar, eu fiz sim. E Deus vai falar assim, não, porque olha aqui, ó. Você fez um churrasco e não convidou as pessoas. Olha o Instagram aqui. Tá? Então não vai ter como. Por quê? Porque tudo da nossa vida tá registrado aqui. Os nossos olhos são como uma câmera. Entenderam? E por que tem coisa que a gente não se lembra? Mas Deus sabe. Porque Não, tá não, registrado no livro. Não, sim. Ele é... Então, a gente não lembra. Mas você acabou de ler aí que tá tudo registrado no livro. Sim, a pergunta foi assim, o porquê que a gente não lembra de certas coisas. Tá no seu, Deus sabe tudo, entendeu? tá no subconsciente, né? Por isso. Tem coisas... A gente grava só 10%. Os outros 90% ficam no subconsciente, como se fossem gavetas de arquivos. Isso. Você tem que acessar uma palavra-chave para lembrar de alguma coisa. Ou um gatilho, uma coisa que vai te lembrar, que vai te trazer. Não acontece muito quando você vê uma coisa assim, por exemplo, você vê um doce, você fala, nossa, isso aqui me lembrou da minha infância, do dia que eu tava lá na roça do meu pai, aí eu comia esse doce. Mais ou menos isso, entendeu? Igual o cara que você falou dançando aqui, você escutou alguma coisa que fez lembrar uma música que o cara entrou no salão cantando, dançando, foi? Tava lá no subconsciente. Porque Deus é tão perfeito que Ele não vai usar a nossa consciência para armazenar arquivo, porque é pesado, então Ele deixa armazenar no subconsciente. Você fica pensando nesse cara todos os dias? Não, você lembrou porque um assunto te levou a esse assunto, entendeu? Tá lá, tá arquivado. Só buscar que se acha.
Só tenho que cuidar da minha mente para ser no lugar certo. Pois é, tá? Então, Ai, Danielinho, fica calado. aqui as pessoas também, elas questionam assim, ó. Porque quando Jesus morre, tem um terremoto, né? Vocês conhecem o texto? Quando ele entrega o espírito dele, tem um terremoto, tá? E os mortos ressuscitam. As pessoas perguntam, então assim, já tem gente que ressuscitou? O quê? Não, O texto não é claro pra gente se essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo, ou o que aconteceu. Se elas subiram para o céu, a gente não tem como saber disso. Isso é um mistério que nós vamos ver lá na frente, tá? Mas fato é que aquele que morreu em Cristo vai estar com ele. Esse texto que o Danilo acabou de ler aí do tribunal branco, trono branco, quer dizer, o trono branco é o trono para condenação. A igreja, os que estão salvos em Cristo, não participam desse tribunal do trono branco. que é um tribunal. Não, é porque eu gosto de fazer a separação, porque o tribunal de Cristo Ok. é o que está os salvos, que é para galardão. O trono branco, que está no livro aí de Apocalipse, que o Danilo acabou de ler, é para condenação. Aqui, galardão. Aqui, condenação. Tá ok? Tribunal de Cristo é para a igreja. Trono branco para condenação. Então, deixa eu fazer outra pergunta que surgiu aqui na mente do Urias aí. Quem fala dessas obras então, é para condenação, nessa leitura aqui. Isso. Porque essas obras não entram na salvação, porque a salvação não é de obra, ela é de crer. Exatamente. Aí é por isso que serão apresentadas más obras, vamos falar assim, e para a pessoa entender, olha, por causa disso, disso e disso, você está condenado à morte. Aqui. Entendeu? Tá, mas o texto é bem claro, porque aqui tem gente que fala que as obras que vai ser salvo. Por falta de ler, compreender, e aí vai escutando o que o outro prega, e vira. Porque aqui tá bem claro. Tá que bem claro. O trono, ainda fala que é o trono branco. Quantas vezes preguei isso aí lá na congregação? Ixi, E o povo não me arrebentou? Por quê? Porque eles ouviram dos anciães diferente. Então, o que é um cooperador perto do ancião? Vamos acreditar no ancião. Coloca o microfone perto, tá ligado. perto dele. Entenderam? Então, essa é a maior dificuldade, que é aquilo que eu expliquei para vocês da casa. É mais fácil eu entrar numa casa para limpar quando a casa está organizada do que eu entrar numa casa bagunçada e depois eu tenho que organizar e limpar. Né? Não é muito mais fácil eu entrar já de uma vez e limpar? Desconstruir uma ideia errada colocada na mente das pessoas é muito mais difícil do que eu trazer a verdade. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, nós ouvimos a pessoa falar, igual o pastor está colocando aqui, porque é um ancião, porque é o pastor fulano, porque é o teólogo ciclano. A gente escuta, a gente confia e a gente segue o que eles estão falando, sem fazer o quê? Ir lá no texto e ler. Olhar o texto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Quando tudo começou, quando nem existia a Bíblia, que existia só os textos, que eles foram escritos ali, eles começaram a pregar o evangelho, certo? Eles começaram a falar do que eles viram e do que eles ouviram. E depois foi sendo registrado. Até aí tudo bem? Só que o tempo vai passar e eles vão começar a trazer coisas para o cristianismo que não tem nada a ver. Até o momento em que Lutero e outros protestantes vão falar, para, tá tudo errado. Nós vamos seguir Bíblia. Então, essa é a reforma protestante, que é o que a gente segue hoje. Tá ok? Só que começou a ser contaminado também. Aquela limpeza que foi feita ali naquela reforma protestante
voltou a ser contaminada, está sendo contaminada até os dias de hoje. Justamente por quê? Porque ao invés da pessoa ler a Bíblia, as pessoas vão atrás de doutrina do homem. Ah, porque o escritor fulano, o teólogo ciclano falou isso. O que ele fala é o que ele acha, é o que ele entendeu. O que a gente tem que fazer é o que ele está falando, está de acordo com a palavra de Deus? Tá, beleza, bateu? Joia. Agora, se não bateu, não é porque o ciclano tá falando que tá certo. É isso que as pessoas hoje têm dificuldade. Se tem uma coisa que me cansa, é quando, com respeito a todos, que eu não sei nem se o senhor fala assim, mas me cansa quando eu escuto uma pessoa falando, ah, porque eu sou protestante, eu sou calvinista, eu sou... Aí coloca tanto rótulo, principalmente quem é estudante, quem segue e ensina escatologia. Ah, porque eu sou pré-milenista, porque eu sou isso, porque eu sou pré-tribulacionista, aliás, eu sou amilenista, eu sou historicista. Ai, me cansa. Porque nada disso, eu não preciso nada disso para entender o que a palavra me fala, sabe? Então, isso, quando a pessoa vem conversar comigo e que começa, porque eu pego o meu banquinho, saio de fininho, porque eu não tenho paciência, gente, eu confesso isso. Porque para mim tá tudo muito claro, muito simples na Bíblia. Ai, Ana, mas eu não consigo ler e entender a Bíblia. Beleza, vamos ler e esmiuçar o que o texto fala, não o que o Chiquinho, o Zezinho, o Luizinho tá falando. Entendeu meu ponto? Então, vamos lá. Até aqui, alguma dúvida em relação à primeira ressurreição? Não. Então, tá. Então, seguindo agora. A segunda ressurreição, ó, é a ressurreição dos não salvos. Tá ok? Que é para a morte e tormento eterno. A segunda ressurreição ocorrerá após o milênio. Lembra que eu falei para vocês... No final da tribulação, dos 7 anos de tribulação, Jesus volta, ele vai estabelecer o milênio dele, tá ok? Ele vai estabelecer o reino milenar dele aqui, e no final aqui, Satanás ainda volta. E muitos ainda vão seguir Satanás, tá ok? Muitas nações seguirão ele. Então, aí é a segunda ressurreição, ó. E imediatamente antes do julgamento do grande trono branco, que é o texto que o Danilo leu, também chamado de juízo final, e participarão dela todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Todos ficarão em pé diante do grande trono branco e serão julgados por Deus, todos serão julgados por seus atos e por terem negado Jesus. Tá? Então, o quê? Pode falar? Claro. Não, tá bem claro. Tá? Porque é nesse texto aqui que a minha amiga, que a minha aluna, minha amiga, ela fala, então todo mundo vai ver as coisas que eu fiz. É por causa desse texto aqui, tá? Então, tá muito claro. Uma coisa é a ressurreição dos que foram mortos em Cristo e serão arrebatados primeiro e depois os que estiverem vivos. Outra coisa é essa ressurreição que vai acontecer aqui dos mortos desde a época lá do Caim, de Adão e Eva, Caim, até o dia que isso aqui for acontecer. Os que não morreram em Cristo. Ana, mas não tinha Cristo lá no Antigo Testamento. Eu sei, não tem. Mas eles tinham a lei, eles tinham Deus falando com eles, e os profetas. Então eles sabiam o que era certo e o que era errado. E eles serão julgados dessa forma. Tá ok? Alguma... Todos serão julgados ou só os que não criam? Só os que não receberam Jesus. Esses serão julgados e condenados à morte eterna. Os que creram já foram salvos e já estão na glória com Cristo. Na verdade, vai estar reinando com ele aqui, né? Sim. Sim. Também, nós, a igreja militante, que estamos debaixo da dispensação da graça, nós estamos sendo julgados já. Cada vez que você vem ao culto, você não vê que Deus fala uma situação que aconteceu, gera arrependimento em nós. Esse é um julgamento
diário, cada culto, enfim, Deus continua nos julgando, falando, só que julga com amor, porque nós somos resgatados. É igual você com os teus filhos. Você não tem que corrigir teus filhos diariamente? Sim. Com amor, porque você quer o bem deles. Você não quer condenar eles, você não quer matar eles. Agora, os que não estão sendo julgados como nós estamos, eles sofrerão um julgamento de uma vez só. Ou seja, tudo o que fizeram durante a vida toda está anotado no livro que foi escrito. E ele não vai ter como mentir. Ela fala, não fiz. Tem a hora. Lembra quando Jesus... esqueci de ligar o microfone. Lembra como Jesus... quando a mulher adulta foi trazida para Jesus, ele escrevia no chão? Sim. Não está escrito, né? É uma conjectura, posso dizer. Mas por que aqueles homens, um a um, não apedrejaram aquela mulher? Porque a maneira que o Senhor olhou para eles, e certamente talvez escreveu no chão para não jogar o pecado na cara de cada um, porque Jesus não fazia isso, ele deve ter dado, você, mais velho, você dormiu com ela tal dia, tal horário, tal roupa estava na cama. E o cara falou, puxa vida, como é que eu vou jogar pedra? Esse cara sabe de tudo. Aí veio o outro menor de todos eles, você também quer para matar ela, mas você também tem que morrer, porque você também, entende? A dinâmica da potência que é a soberania e a onisciência de Deus. Não tem como esconder nada. Então, chegar lá, dar desculpa do quê? Então é melhor se arrepender agora e confessar agora. É verdade, Senhor, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu enganei. Agora, que agora tem tempo, que nós estamos sob a dispensação da graça, e ela significa misericórdia. Porque tudo que nós confessarmos, nós somos dignos da ira dele. Mas se confessar e aceitar o Salvador, então somos dignos da justificação. Porque estamos se arrependendo e aceitando, e ele então nos está julgando agora com paz, com longanimidade, com benignidade. Mas ele virá como juiz e vai julgar com ira. Mas a gente, por exemplo, entende-se que a gente ainda tem um tempo até morrer, né, e tal. E no caso do meu pai, por exemplo, que era ateu e ficou 6 dias sozinho numa cama de hospital, sabendo que estava piorando. E se ele se arrependeu de verdade, pediu perdão nos dias antes, pouco tempo antes de morrer, isso também, ele também tem a chance de... Se Deus encontrou arrependimento no coração dele... Ele vai subir primeiro que nós, que nós vai ser transformado. Exatamente. Não necessariamente a gente precisa de anos para isso. Não, Segundos. olha o ladrão da cruz. Segundos. O Calvário nos ensina isso. Jesus, ele estava no meio. Dois ladrões aqui. 2 pessoas do mesmo naipe, vamos falar assim. Concorda? Os dois mereciam estar ali. Jesus, não. Um blasfemou. O outro aceitou Jesus ali naquele momento. Ele se arrependeu. E ele estava lá, crucificado junto com Cristo. Ele não podia fazer nenhuma obra, porque suas mãos estavam lá. E ele não podia caminhar e pregar o evangelho, que seus pés também estavam lá presos, igual do de Jesus. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? Ele não foi batizado, concorda? Tá? Mas porque Cristo viu o arrependimento dele, ele se humilhando e reconhecendo Cristo como o Filho de Deus, recebeu a graça. Entendeu? E mais um detalhe. O que blasfemou era da esquerda. Oh, eu ainda fico prestando atenção ainda. Ai, Danilo. Da esquerda que não quis saber de nada. Até aqui tudo ok? Então, continuando aqui. Arrebatamento pós-tribulacionista. Aqui eu vou pedir atenção de vocês, porque agora eu vou explicar as 3 escolas mais importantes. Pré, mid e pós, tá? Vamos lá. Arrebatamento pós-tribulacionista. Pós é o que vai depois, no final dos 7 anos, tá ok? A posição pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e igreja. Para os que entendem que a igreja passa pela tribulação, eles não fazem aquela distinção dos 3 grupos que eu falei, lembra? Que no mundo hoje a gente tem
igreja, judeu ímpios. e os ímpios. 3 grupos nós temos. Os defensores do pós-tribulacionismo, esse grupo não existe. Para uma maioria deles, a igreja substituiu o povo de Deus. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque igreja é igreja, judeu é judeu. Ana, não entendi o que você está falando. Eu vou explicar. Lembra que eu falei para vocês, Jesus era judeu, todos os apóstolos eram judeus? Uhum. Eu não falei para vocês que daí, com os ensinamentos de Cristo, nasce o cristianismo? O fato deles serem judeus de etnia não muda nada. Não, sempre separa etnia com a religião judaísmo. Quem pratica o judaísmo, o judaísmo ortodoxo, por exemplo, não reconhece Jesus. Tá ok? E ele também não é necessariamente um judeu da etnia. Ele pode ser, Pode como ser, não. Mas tem vários que não é, só Sim. segue a religião. Sim, a questão que nós estamos vendo aqui agora é que para o pós-tribulacionista, eles não fazem essa distinção. Para ele está num bolo só. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Tá? Existe essa teoria da substituição. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Dentro desses três grupos aqui, igreja, judeu e o ímpio, Deus vai tratar os 3 da mesma forma? Não tem como, tá? Então, eu preciso desses 3 grupos, porque é o que tem no mundo hoje, tá? As promessas que Deus fez para Abraão, elas vão se cumprir para o povo que Deus escolheu. Quando as pessoas fazem a leitura da Bíblia, as pessoas muitas vezes acham que só existia aquele povo ali em volta ali de Israel, Jerusalém e arredores. Não! Existiam outras nações. Deus tirou Abraão lá de Ur, que é onde hoje é o Iraque. Tá? Daquela região ali da Mesopotâmia. Deus não tirou Abraão daqui de Israel. Então, Deus tira ele do lugar mais pagão que existia. O pai dele era um dos maiores pagãos idólatra, não, como é que fala? Que fabricava Deus, fazia a propagação de deuses falsos. Era o pai de Abraão. Deus pinça Abraão do meio desse povo, tira ele da sua terra e da sua parentela e traz ele para Israel. E as promessas foram feitas para ele. Então, quando eu escuto a teoria que existe, da teoria da substituição do povo de Deus para a igreja, ela cai por terra, por quê? Porque se eu afirmo que a igreja substitui o povo de Deus, eu estou quebrando a própria promessa que Deus fez para Abraão. Porque Deus prometeu para ele o quê? Que você seria o pai de uma grande nação, não foi? E que ele herdaria a terra. Israel herdou a terra? Herdou ou não herdou? Qual terra literal? A terra literal, a terra santa que Deus mostrou para Moisés. Deus não falou para Moisés, olha para lá, tá vendo ali, ó? Não saíram. É ali do Líbano até o Egito ali, ó. Uma parte é de vocês. E mostrou os montes. Mas não entraram. Mas Moisés não entrou, mas os filhos de Israel entraram. Mas a minha pergunta é, eles foram ali e tomaram posse. Mas a minha pergunta é, Israel tem paz na terra lá hoje? A promessa de Deus se cumpriu? Ela vai se cumprir quando? Quando Jesus voltar. Porque quando eles ressuscitarem, Deus vai falar aí, ó. Tá aí a terra que eu prometi para vocês. Entenderam? Por isso é muito forte o poder de Deus e a preparação que Deus faz.
Mas se ele prometeu há tanto tempo atrás, por que que só vai tomar posse quando ele voltar? Por causa da desobediência do povo. Porque durante esse período todo, os filhos de Israel, as 12 tribos, quando eles saem do monte e atravessam para conquistar a terra prometida, Deus falou, mata todo mundo. E assume a terra. Eles não obedeceram, eles não mataram. Aí misturou os pagãos com o povo de Deus. Aí uma turma vai para a idolatria, a outra turma fica com Deus. O reino vai ser dividido, 10 tribos por norte, 2 tribos para o sul. O norte vai trazer idolatria, vai começar a adorar bezerro de novo. Então, esse povo aqui não obedece. Então, por causa da desobediência deles, a promessa ainda não se cumpriu. Entendeu? Não é que Deus quebra o que ele fala, é o povo que não cumpre o lado deles. Entendeu? Até aí tá tranquilo? Então vamos lá. Essa explicação toda foi só para reforçar o que eu já tinha falado antes dos 3 grupos, tá? Inclusive era milhões de pessoas e só 2, né, que entrou, só 2 que viu. Caleb Que os que atravessaram para Jericó, sim. Aí é que tá outro detalhe, não foram só os 2, é a descendência deles. Os que saíram. Os que saíram de lá, do deserto, que passaram os 40 anos, aquela geração morreu no deserto. Agora, a geração de Caim, ó, a geração de Caleb e Josué e Caleb é a geração que tomou posse da terra Só uma prometida. pergunta idiota que eu vi o negócio. Aonde tem no texto que mostra que a terra abriu e foram engolidos, muitos, lá na desobediência, tem, não tem? Tem. A galera do Corá. Êxodo. Tá lá em Êxodo. Quando eles adoraram o bezerro de ouro. Que Moisés foi orar, né? E voltou com os 10 mandamentos. E aí chega lá, tá todo mundo adorando o bezerro lá e depois... Eles fizeram um motim, vamos falar assim, né? Contra ali, Porque eles não teve paciência de esperar Moisés voltar, né? Uhum. Porque ali, acho que ali Deus já tava de saco cheio com eles, porque antes Deus mostrava tudo ao vivo e a cores para eles. Dessa vez só mostrou para Moisés sobe aqui que eu tenho que ter um papo reto com você. E aí foi aonde... Mas Deus ali sabia que eles iam fazer isso também. Sabia. Então Entendeu? a raça imunda já vem de muitos Não, anos. já vem desde Caim. Desde Adão. Desde Adão. A desobediência começou com Adão. Por isso não é trabalho desse tanto, é culpa do Adão. Pois é. Então, voltando aqui, ó. Por isso, aplica à igreja passagem das escrituras que esboçam o plano de Deus para Israel. Lê para mim Mateus 13, só o comecinho dele aí para vocês lembrarem. Vocês estudaram aí Mateus 13 esses dias, não foi? Ou não? Mateus 23. Mateus 13, 23? qual versículo? Não, só o comecinho dele aí para... Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E as grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Aí, vocês conhecem esse texto, é a parábola do semeador, da semeadura, né? Então, isso aqui é o que aplica para a igreja. A salvação é para todo mundo. O evangelho é para todo mundo. A questão é que tem gente que recebe e tem gente que não recebe. Tá? Tem gente que vai dar fruto e tem gente que vai apodrecer e não vai querer fazer a comissão, cumprir a comissão de pregar o evangelho. Não vai querer, vai recusar a salvação. O que mais me espanta no livro de Apocalipse não são os bichos que aparecem lá e o fogo que vai cair do céu. O que mais me assusta no livro de Apocalipse, sabe o que é? É que depois de tudo que eles vão ver, que eles vão ver fogo caindo do céu, toda a destruição, e ainda vai ter gente que vai seguir a besta, que vai negar Cristo. Isso é o que mais me espanta. Romanos 9. Na primeira vinda, Romanos 9 explica. na primeira vinda na vinda de Cristo, que ele vem só até para pegar a igreja, né, e os ressuscitarão. Essa parte todo olho verá.
Não, aí é que Não. tá. É quando ele É volta onde, pra... é onde existe a discussão das teorias. Por quê? Porque pro pós-tribulacionismo, Cristo só volta mais uma vez. Ele já veio e ele vai voltar, certo? Então, é só uma vez que acontece, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Para o pós-tribulacionismo, Cristo vem até os céus, na metade do caminho, a igreja sobe com Cristo e aí desce todo mundo junto para reinar por 1000 anos. Mas no que nós leu não faz esse sentido. Né? Então, mas É o que muitos pensam. é por isso que eu ensino todos os as definições, entendeu? Então, mas peraí, você perguntou, foi outra coisa antes Dos olhos, não. Não, se, dos olhos. Nessa, Então, esse arrebatamento, ao toque da trombeta, né, que o texto fala lá pra gente, é a grande discussão, porque eu não acredito no arrebatamento, igual eu falei pra vocês, do filme lá do Deixados para Trás. Na minha concepção, o arrebatamento é uma coisa que todo mundo vai ver. Não é uma coisa que você vai falar assim, ai, cadê o fulano, cadê o ciclano que não tá aqui mais? Na minha concepção, todos vão ver o arrebatamento. As pessoas subindo. Porque no filme, por exemplo, que é o que é defendido para os pré-tribulacionistas, de repente nós vamos estar aqui, aí nós vamos olhar na cadeira lá da Gabi e só tem a roupa dela. Entendeu? Eu não acredito que vai ser dessa forma. Eu acredito que as pessoas vão ver o arrebatamento. Entendeu? Eu imagino assim, tá? Agora, quando fala que todo olho o verá, aí é a vinda dele, a volta dele. É igual você explicou para nós na outra aula. Que ele vai vir no monte, que é Israel, né? Lá. E como tem toda a rede, internet, todo olho que vai ter a permissão, vai filmar e igual não é, todo mundo vai estar lá para ver, mas todo mundo vai ver. Todo mundo vai tomar conhecimento. Que é igual o que vai acontecer com as 2 testemunhas. Nós vamos ver essas 2 testemunhas também lá no livro de Apocalipse. 2 testemunhas vão pregar durante 3 anos e meio. Elas não serão mortas, eles vão tentar matar, mas elas terão poder para não morrer. Elas vão, para, como é que fala? Revidar, não, fugiu a palavra aqui. Quando repelir qualquer ataque contra elas. E elas terão poder de fechar o céu, de fazer a água virar fogo, enfim. Isso aí depois eu vou explicar isso lá no Apocalipse. Só que o que vai acontecer? Com 3 anos e meio, essas 2 testemunhas serão mortas. E o corpo delas vai ficar pendurado em Jerusalém, na cidade. E todo mundo vai ver. E quando as pessoas virem que as 2 morreram, as 2 testemunhas morreram, as pessoas vão trocar presentes entre si. E vão comemorar. E todo mundo vai ver que elas morreram. Da mesma forma, vídeo. Entendeu? Porque vai ser lá em Jerusalém. Quer que eu dou um spoiler? E a Amazon vai estar no talo, pegando os presentes tudo. Verdade. Só que ao final dos... É verdade. Não, mas a gente às vezes brinca com a situação, mas isso é muito real, velho. É muito... Porque se todo olho vai ver, e aí, o mais interessante é que ainda tem cabeçudo que não vai crer nisso aí. Não vai. Vai ver e não vai. Isso. Aí tem que queimar no lago de enxofre mesmo, pra largar de ser trouxa. Só que 3 dias depois, elas serão ressuscitadas e levadas aos céus. E todo mundo vai ver. E mesmo vendo isso, eles não vão acreditar. Você tá brincando. Não. É isso que me assusta no livro de Apocalipse. Filho da perdição. O arrebatamento vem para buscar nós que estamos vivos. E o que vai acontecer com os que já morreram? Em Cristo, vai primeiro. Ressuscita e sobe. Os que aceitam. Quando é que eles vão? Eles já estão indo, os que Não. morreram 200 anos? Vai acontecer num tempo só. Jesus vai ser... Lembra que eu falei? Ele vem até ao encontro nos ares. Jesus não põe o pé aqui. Então, Jesus vem, certo? Então, ele vai levar os mortos em Cristo primeiro.
Esses serão ressuscitados primeiro. Depois, é isso que as pessoas não conseguem entender. Quando eu falo os que morreram em Cristo, são os que estão aqui. Depois, lá na outra ressurreição, é os do Antigo Testamento. Então, vai ter uma separação ali, entendeu? Então, nesse momento aqui, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro e os que estiverem vivos depois. Entendeu? Só uma coisinha. Independente se é pré, mid ou pós. Não há discussão entre os grupos. Isso está em acordo. Entre todos. Isso não tem divergência. Todo mundo sabe que o arrebatamento é dessa forma, com o encontro nos ares. Qual que é a distinção? A distinção é essa, que pro pré, a igreja sobe, encontra com Cristo e passa 7 anos lá em cima, na bodas do Cordeiro. O mid, isso acontece no meio da tribulação, a igreja sobe e passa 3 anos e meio, aí já não tem 7. Então, por isso que, para mim, a mid é a mais fraquinha. Porque daí sobra só 3 anos e meio aqui. E o pós entende que a igreja passa pela tribulação aqui, e no final, quando Jesus volta lá no capítulo 19, os que estão com ele, os que morreram com ele, encontra com ele aqui nos ares e já desce. Não existe aqui bodas do Cordeiro. Para o pós, a bodas do Cordeiro acontece depois. Entendeu? Mas o texto é bem claro e específico. Nesse momento aqui, quando Cristo vem, ele já vem para a guerra, para trazer juízo. Entendeu? Para estabelecer o reino dele. O pré e o pós, ele é forma de pensar diferente, de interpretar diferente. De interpretação. A escrita é uma só. A escrita é uma só, o texto é um só. Exato. É a interpretação, que é aquilo que eu falei para vocês. Jamais vocês vão me ouvir falando assim, gente, a igreja não passa pela tribulação, isso é o correto, o resto é errado. Vocês nunca vão me ver falando isso. Cada um tem que estudar, tem que ler o texto e seguir. Eu fiz isso. Eu escutei os prós e os contras de cada um. Eu entendi cada um. Depois, lendo a Bíblia, que eu cheguei à minha conclusão, mas é pessoal. Não é porque eu entendo dessa forma que vocês vão entender porque eu entendo. Não, não é isso que eu quero. Não interfere na salvação. Não. Isso não vai interferir em nada. Mas o texto explica que tem as boldas. Para ter as boldas, o senhor tem que ir lá treinar o povo dele também. Como é que você bate e volta? Então, o que eu mais vou bater e que eu vou falar o tempo todo para vocês, e isso é fato, é que a igreja, nós temos que estar preparados, como se ele fosse voltar agora. Eu não tenho que pensar se é pré, pós, mid, não. Eu tenho que estar pronta, preparada, como se ele fosse voltar nesse exato minuto, que é aquilo que eu falei para vocês. Que vai ser um piscar de olho, Uma coisa é eu sou pós, uma coisa é, vamos supor, eu sou pós, então eu vou passar pela tribulação, certo? Eu vou passar pela tribulação, eu sou pós e vou passar pela tribulação, beleza, eu estou preparada espiritualmente para isso? Porque uma coisa é eu estar aqui agora defendendo o evangelho, outra coisa é eu estar lá fora sendo impedida de fazer isso. Com uma arma na minha cabeça. Ou você nega Cristo agora ou você vai morrer. Porque é isso que o anticristo vai fazer. Eu estou preparada para isso? Para morrer por ele como ele morreu por mim? 90% não tá. Tá? Então, é isso que eu falo. As pessoas... não é aquilo que eu falo, que eu sempre vou repetir isso, gente. Estar preparado como se Cristo fosse voltar é o mais importante. Por quê? Porque aí eu englobo as 3 teses. Uhum. Porque se ele voltar aqui, beleza, top, eu não passo pela tribulação. Se ele voltar no meio, aqui, bom também. Agora, se eu tiver que ficar aqui e ver a tribulação todinha, passar por tudo que vai acontecer,
por todo o juízo que vai cair sobre a terra e ainda ter que me esconder do anticristo que vai me perseguir? Tá? Então é isso que a gente precisa entender, porque a confusão que as pessoas fazem é o seguinte, são 7 anos, do início da tribulação até o meio da tribulação aqui, é paz, não é guerra, não tem destruição. É isso que as pessoas não conseguem entender. Porque quando Cristo começa a abrir os selos aqui, vai ter guerra, vai ter fome e vai ter muita morte. Mas o anticristo vai vir trazer a falsa paz. No começo até os 3 anos e meio. Então a falsa paz que ele vai trazer vai fazer com que muitos pensem, esse cara aí é o Messias que a gente está esperando. Aí ele vai falar, pois é, sou eu mesmo. Tá prazer. Isso, né? Tá? Só que o judeu não vai aceitar ele. E aí, quando o judeu não aceitar ele, aí começa a perseguição. A chave, então, tá tudo Então, no povo judeu. O juízo de Deus vai cair dos 3 anos e meio aqui, porque Jesus não falou, quando vocês ouvirem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, lembra que a gente viu isso lá em Mateus 24? Aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Porque vai ter que correr aqui. Porque vai começar a perseguição contra os judeus e contra os cristãos aqui. Entendeu? Então serão 3 anos e meio aqui de perseguição e o juízo de Deus cai sobre a terra. E de novo os judeus, porque já teve a época do Hitler, né? Morreu um cacetado. 6 milhões de judeus. Eles que do começo ao fim, eles é a peça-chave. Entenderam? Então, por isso é que quando eu separo os 3 grupos, eu não consigo ver Deus tratando a igreja que fez o papel dela da mesma forma que ele vai tratar com o povo judeu, que rejeitou o Filho de Deus. Entenderam? Essa é a minha conclusão, viu, gente? Deixar bem claro isso. Então, voltando aqui, ó. Então, Mateus 13 aqui, a questão da semeadura, tá? Depois, Mateus 24, é o que nós já estudamos em Mateus 24. Depois, Mateus 25, é a parábola das 10 virgens. Lembra que 10 estão lá esperando o noivo? Então, isso tudo está tratando a distinção, tá? Nós temos 10 virgens esperando o noivo. 5 preparadas e 5 sem azeite. 5 vão entrar e 5 vão ficar para trás. Tá? Então, esse texto para mim aqui, ele é muito claro da separação aqui. Tá? E depois Apocalipse 4:19. Pega lá para mim alguém. Deixa eu pegar aqui, eu pego aqui mais rápido. 4:19 vai falar o seguinte, ó. 4:19, certeza? 4:19 tem não, hein? 4:11. O que eu pus aqui? 4:11 não? Ah, não, mentira, gente. Vai. Do 4 ao 19. Capítulo 4 ao 19. Não, mas não. Então, eu tô viajando na maionese. Então, do capítulo 4 ao 19, nesses textos, do 4 até o capítulo 19, versículo 11, vocês não vão encontrar a palavra igreja. Não encontra. Vocês não vão encontrar assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, isso não está na Bíblia, tá? Mas não existe um texto falando assim, ó, e desceu fogo do céu e Deus guardou a igreja. Não existe isso. A palavra igreja, no livro do Apocalipse, ela vai acabar quando acaba as 7 cartas para 7 igrejas, tá ok? E no capítulo 4, João vai ver, o céu vai se abrir, ele vai ver o trono no céu. Nós vamos falar tudo isso no livro de Apocalipse. Calma. Mas aqui, ó, ele vai ser levado para o céu, João. Então, ele não está lá na ilha de Patmos, recebendo toda essa revelação. Então, até o capítulo 4,
até o capítulo 3, que é a última carta, que é a carta para a igreja de Laodiceia, João tá lá na praia, lá na ilha. É porque eu costumo brincar assim, ó, João tá lá na areia e lá no mar, assim, no horizonte, é como se ele estivesse vendo o telão. Então eu falo que no momento ele tá assistindo esse telão, no outro momento ele tá assistindo esse telão e no momento esse telão. Eu costumo falar isso quando eu tô ensinando Apocalipse, porque muda as visões de João. Então, no primeiro momento, ele tá na ilha de Patmos. Depois que Cristo entrega as 7 cartas para 7 igrejas para ele olha para o céu e vê uma porta aberta. E alguém fala para ele, suba até aqui. Tá? Então, ele é retirado lá e levado em espírito lá para o céu. Então, ele vai ver o trono de Deus. Então, ele vai ver todas essas coisas, tudo que vai acontecer daquele momento até o juízo. Até Jesus voltar no capítulo 19, versículo 11. Tá ok? Então, do 4 até o 19, não tem a palavra igreja. Não tem a palavra igreja no texto. No texto. Tá? Não, você não vê referência mais. Por isso que eu tô falando. Se a igreja está aqui no período da tribulação, João poderia ter colocado, ter visto, por exemplo, assim, ó. É que eu falei. O fogo está caindo, mas Deus protegeu a igreja. Entendeu? Calma que isso daí, no próprio no livro de Apocalipse, eu vou explicar sobre isso quando a gente estiver estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tá ok? Porque aqui o tema é só o arrebatamento. Então, vamos lá. Nega o ensino bíblico de que o propósito divino nesse período é derramar o julgamento sobre o pecado. Os defensores dessa posição têm que negar esse ensinamento essencial da palavra. Por quê? Porque se eu vou receber a minha salvação por meio de Cristo, ele não perdoa os meus pecados? Eu não arrependo e ele perdoa os meus pecados? Se ele me perdoou os meus pecados, se ele achou arrependimento em mim, por que vai descer juízo sobre mim? Entenderam? Porque o que é defendido é assim, mas se a igreja primitiva foi perseguida e sofreu, por que nós não vamos sofrer agora? Esse é o ponto. Só que a igreja primitiva ainda não tinha espalhado o evangelho para até os confins da terra. Essa igreja que existe aqui hoje tem essa responsabilidade de levar o evangelho até os confins da terra. Aqui era o início. Por isso que os apóstolos foram mortos, decapitados, e os primeiros cristãos morreram por causa do nome de Cristo. Aí as pessoas falam assim para mim, mas a igreja tem que ser martirizada. Vocês acham que hoje isso não acontece? Porque nós estamos aqui bem na fita, nos Estados Unidos, lá no Brasil, onde a gente pode falar do Evangelho de Cristo. E os nossos irmãos que estão lá no Congo, na Nigéria, em vários lugares aí, sendo mortos e decapitados por causa de Cristo. Para eles, tá tendo tormento. Agora, vamos pegar nós aqui tudo, pegar um avião e vamos descer lá? O que vocês acham? Vamos lá para o Sudão? O que vocês acham? E aí? Tá? Então, você fica pensando nisso. Nós só vai se o senhor falar. Nós só vai se o senhor falar em voz humana com nós, pega aí e vai. Não, ele já tem a posição firmada dele. Nós já conversamos sobre isso, por isso que eu tô tendo liberdade de falar, porque eu sei o que ele... Nós já conversamos. Mas aquela coisa que você já falou, isso é uma coisa que não, quer dizer, a gente, aquilo que você falou, a gente tem que estar preparado. Exato. Exato. Exatamente. Não, tem que estar preparado. Que de Mas, fato assim, vai acontecer só no momento, né? Porque essa transformação num piscar de olhos aí, ela tem muito sentido. É igual ela explicou. Ímpios, igreja e judeus. O Senhor não vai tratar com os três de igual, não. Porque aqui não crê no Senhor Jesus. Os daqui negou o Senhor Jesus quando ele veio.
E os daqui tá tentando avisar todo mundo que existe um Salvador. E esse é que é o problema. Até ela brinca, fala assim, tá vendo a vizinha vai ver, bem que aquele crente doido falou pra mim da graça e eu não escutei. Não acreditei. Ficou. É igual os caras lá do... Como é que chama lá, velho? Velho, o mar abriu, não vou, fi. O mar fechou, fiquei. Os caras fazem uma palavra. Não, gente, o que Jesus falou? O que a gente viu lá em Mateus? Lá. Jesus falou. Jesus falou. Sim. Que isso vai ser como os final dos tempos, seria como os dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Por 100 anos, ele ficou construindo a arca. Num lugar onde nunca tinha caído uma gota d'água. Foram 100 anos de tempo que Deus deu de aviso para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. E nada disso. Então, o que acontece? Deus vai pegar a família dele, coloca dentro da arca e o próprio Deus fecha a porta. Isso é arrebatamento. Não entendi, Ana? Eu vou explicar. Finge que nós estamos dentro da arca. Uhum. Nós aqui. Aí eu vou lá e fecho, Ana Lúcia, fecho a porta. Certo? Aí eu vejo a minha filha lá fora gritando por salvação. O que eu vou fazer? Você vai abrir a porta. Pertence a mim? Não. Meu Deus. É por isso que ele fechou a porta do lado de fora. Pra ninguém ver. Para que ninguém fosse tentado a abrir para salvar os outros gritando lá fora. Porque vocês imaginam. É porque a gente não consegue imaginar, mas pensa na cena. Noé crescendo a arca lá, fazendo a arca, construindo a arca. Uhum. E o povo zoando, caçoando dele. Ô, mané, nem chove aqui, não tem nem água aqui. Porque, né, os barcos eles conheciam, vocês concordam? Sabia da existência. Eu acho, né? Não, sim, sabia. Agora pensa, caiu a primeira gota, pim, de chuva. Eles não sabiam o que era. De repente, pim, 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 a chuva cai. Os caras vão lembrar do quê? A arca. O doido. Tava certo. Então, porque a água não veio de uma vez. Não, começou a chover. Aí os caras começaram a ver a água. E aí o texto fala para nós que desceu a água do céu e debaixo da terra. E aí veio a chuva, a inundação, quer dizer. Agora vocês imaginem esse povo correndo para as coisas, para os lugares mais altos, para não ser afogado. Vocês acham que esse povo não lembrou do momento que eles passaram lá caçoando Noé? Entenderam? Então, o que Deus faz? Deus arranca, Deus retira o que é dele e traz destruição. Não foi o que aconteceu com Ló? Deus não falou, eu vou descer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas porque Abraão conversou ali com Deus e falou, mas peraí, você vai destruir todo mundo, mas não tem um justo lá. Quem ficou para trás? Quem foi retirado? Ló e a sua família. Mas ficou gente para trás. A esposa que olhou para trás, porque o coração dela estava lá, e os genros. Que ele falou, não olha para trás, Né? Então, Deus tirou. Tudo é obediência. Tudo é questão de obediência. Tá? Então, Deus retira da destruição. Tá ok? Posso continuar? Yes, baby. Continuando, então, arrebatamento no pós-tribulacionismo. Nega todas as distinções observadas nas Escrituras entre o arrebatamento e o segundo advento, fazendo dos dois e o mesmo acontecimento, que é o que eu já expliquei para vocês. Eles entendem que está tudo junto, tudo conectado. Mas é aquilo que eu expliquei. Eu tenho dificuldade de aceitar e de entender por quê. Cadê as bodas do cordeiro?
né? Continuando aqui. Nega qualquer cumprimento futuro da profecia de Daniel 24, 27, alegando para ela um cumprimento histórico. Por que o pós-tribulacionismo faz isso? Por que eles têm que defender que o pós-tribulacionismo... No pós-tribulacionismo, por que eles alegam que é um cumprimento histórico? Porque Jesus não voltou. Porque aqui no livro de Daniel, a gente não estudou? Primeira semana, o decreto para o povo voltar para Israel, para Jerusalém, para reconstruir o templo. Então, o povo vai reconstruir o templo e depois vai reconstruir a cidade. O texto começa a contar daí. A reconstrução de Jerusalém. Começa a primeira semana. Aí vai dar 7 semanas, que é a reestruturação de Israel novamente. Depois, 62 semanas, que é do final da obra até a morte de Cristo. 62 semanas. 69 semanas. Certo? Falta uma. Para os pós, o que aconteceu? Como que eles contam aqui a última semana? Com a destruição do templo no ano 70. Porque no ano 70 o templo não foi destruído? Então, aí eles começam a contar aqui. Então, eles não têm como defender o pós trazendo o contexto aqui de Daniel. Por quê? Porque eu tenho um anticristo que vai aparecer, vai tomar posse com 3 anos e meio e Jesus volta no final. Então, esse pedaço, a última semana de Daniel, é ignorada. E aí que entra a confusão, porque eu não falei para vocês que a última semana é claro e específico, 70 semanas estão destinados para o teu povo e a tua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? Judeu. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Então, o texto de Daniel, a última semana, não se cumpriu. Ela não se cumpriu ainda. Entenderam? Só que quando eles defendem o pós-tribulacionismo, eles alegam que o cumprimento disso é histórico. Então, tem essa turma que defende que quando o templo foi destruído e Nero assumiu depois como imperador, ele é o anticristo. Aí Jesus não voltou com 1000 anos. Jesus não voltou e já passou 2000 anos. Ah, não, mas é porque esses 1000 anos não é literal. Então, aí você começa a ter que achar subterfúgios para que bate com a sua tese, sendo que não é isso que o texto fala. Se Jesus falou e fez referência ao que Daniel escreveu, vocês concordam que Jesus está validando o que Daniel escreveu? Sim, até porque Jesus que ensinou ele. Agora, se Daniel escreveu 70 semanas ali que ele recebe do anjo Gabriel, que 70 semanas estão destinadas para o teu povo e a tua santa cidade, 69 se cumpriu exatamente, por que a última não vai se cumprir exatamente como está no texto? Entenderam? Porque a última semana de Daniel está diretamente relacionada com o que é escrito no livro de Apocalipse. 7 anos e 7 anos do livro de Apocalipse. Tá ok? E bate. Bate, exatamente. Tá ok? Por isso que às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas a Ana fala demais. Vai lá em Apocalipse e volta, é uma gangorra, mas do jeito que se faz. Exato, porque muitas pessoas pensam que quando eu dou o curso, eu já começo a falar de Apocalipse. Não tem como. Se eu não ensinar Daniel, não ensinar Mateus 24 e não falar sobre as profecias relacionadas com o tema e não explicar para vocês pré, mid, pós e dispensacionalismo, vocês vão ficar, vocês não vão entender. É por isso que você disse que leu
várias vezes Apocalipse e não entendia. Não entendia. Porque só ele não dá para entender. Tem que ler os outros para ter o entendimento. Exatamente, tá? Muitas profecias do Antigo Testamento estão diretamente relacionadas e linkadas com o livro de Apocalipse. Entenderam? Então, as profecias ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Tá ok? Então, vamos lá. O pós-tribulacionismo nega a doutrina da iminência, que diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento, substituindo... faltou um hífen ali. Substituindo pelo ensinamento de que vários sinais devem ser cumpridos antes que o Senhor possa vir. A doutrina da iminência é amplamente ensinada nas Escrituras. A doutrina da iminência, ela vai falar exatamente, é a qualquer momento, tá? Porque Jesus, ele dá os sinais do final dos tempos. Jesus, ele vai falar, antes do final dos tempos, vai acontecer guerras e rumores de guerras, não foi que a gente leu? Aquela lista toda. Mas Jesus não fala do arrebatamento. No sentido assim, olha, antes do arrebatamento vai acontecer isso, isso e isso. Ou seja, o arrebatamento é a qualquer momento. Inclusive, ele vai falar, olha, é como ladrão. Ele não vai falar assim, se você soubesse quando vem alguém dentro da sua casa, você vai ficar de butuca para que ele não entre. Não é? Sim. Então, e Jesus vai falar, uma estará no campo e a outra será levada, e a outra será retirada, dois estarão... Lembra desse texto? Sim. Então, Jesus, ele está falando o que vai acontecer, mas ele não vai falar assim, antes disso vai acontecer isso, isso e isso. E nem deixou data. Ele separa. Data, o povo já quer adivinhar. Então, ele separa exatamente os sinais do final dos tempos e depois ele vem falar do arrebatamento, mas ele não dá nenhum sinal de quando isso vai acontecer. Então, a gente chama isso de doutrina da iminência. O que é isso? A qualquer hora. De repente, do nada. Já os pós, não tem como eles concordar com a iminência, então subentende-se que o Senhor volta logo depois da grande tribulação. Exatamente. Exatamente, porque se eu entendo que acabou os 7 anos da tribulação, Jesus está voltando no capítulo 19, versículo 11, e o arrebatamento vai acontecer antes disso, então não tem iminência, vocês concordam? Porque a tribulação já passou. Não, mas eles vão alegar que, como nós hoje falamos da preparação da igreja, a qualquer momento tem que estar preparado, eles alegam que a grande tribulação que a igreja vai passar é a preparação para subir. Essa é a alegação deles. Então, aí eu vou fazer igual o pastor César Cavalcante. Mostra o texto. Mostra o texto. Porque todos os debates deles, eles ficam nessa briga. Mostra o texto, eles falam, e ninguém mostra. Ele é o que mais fala mostrar o texto e ele é pós. É. Então, assim, mas é onde eu falo pra vocês, gente. Deixa eu explicar isso aqui pra vocês entenderem. É questão de interpretação, tá? Mas eu tenho como princípio assim, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem um princípio dentro do direito que fala pra gente o seguinte, em curtas palavras. O que não está nos autos do processo não está no mundo. O que isso significa? Significa que o Zezinho matou a Chiquinha, certo? E a vozinha fofoqueira da esquina viu, tá? Se o depoimento da vozinha, que todo mundo sabe que a vozinha viu e sabe como que aconteceu, se esse depoimento dela não estiver dentro do processo, não tem validade nenhuma. O depoimento dela tem que estar aqui dentro do processo. Então, isso é dentro do direito. O que não está nos autos, não está no mundo. Porque o que a gente olha é o processo. Tem que estar tudo dentro do processo. Pode até existir uma prova perdida por aí, mas se não tiver aqui, ela não existe. Deu para entender isso? A mesma coisa. A mesma coisa aqui na Bíblia, na teologia.
Se não está escrito na Bíblia, não existe. É o achismo. Então, por isso que eu vivo batendo na tecla. Qualquer coisa que vocês escutarem, vai na Bíblia. Procura o texto na Bíblia relacionado com o assunto. Entenderam? Se não tiver na Bíblia, não está no mundo. Simples assim. Porque isso aqui é uma verdade absoluta. Se não estiver aqui dentro, não existe, não está no mundo. Porque qualquer coisa que eu trouxer fora da Bíblia, não vai casar com ela, vocês concordam? Entenderam? É só um achismo. É só um achismo, é só um fulano que estudou, teve uma conclusão errada e quer pegar a conclusão dele e trazer para cá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia vai se cumprir no mundo, mas eu não posso pegar o mundo e trazer para dentro da Bíblia. Não é assim que funciona. Entenderam? Se vocês quiserem tirar a foto, mas depois eu mando os slides para vocês, mas todos os textos relacionados com a doutrina da iminência estão relacionados aí abaixo. A gente não vai fazer a leitura porque é muita coisa. João, Coríntios. Por que eu trouxe todos esses textos? Porque todos esses textos aqui que eu relacionei fala dessa situação da iminência. Tá ok? Depois vocês leem em casa, tá? Mas deu para entender o que é a doutrina da iminência? Deu, né? Então vamos lá. A igreja primitiva vivia à luz da crença do iminente retorno de Cristo. Sua expectativa era de que Cristo poderia retornar a qualquer momento. Por isso que Paulo vai falar assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Presta atenção. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Nós, os que estivermos vivos. Paulo se inclui no texto. Então, na cabeça deles, Jesus morreu e ressuscitou. Ficou com eles 40 dias. O Espírito Santo vem daí 15 dias depois. Não foi tudo muito rápido? Então, na cabeça deles, Jesus ia voltar rápido também. Então, eles vão começar a achar que Jesus já ia chegar, já ia voltar. Entendeu? Na cabeça deles. Mas eles sabiam que era a qualquer momento. Tá? Sua expectativa era, né? O pré-tribulacionismo é a única posição coerente com a doutrina da iminência. A doutrina da iminência é ensinada nas escrituras em trechos como... Aí tem os textos aí, vocês querem ler um ou outro aí? Pega 1 Tessalonicenses aí, 1. Pegaram aí? 1, 9. Versículo 9 e 10. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converterão a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho. Aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ah, peraí. Que faz o quê? Nos Livra da ira vindoura. Ah, tá. Leia agora Apocalipse 3, 10, por favor. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Tá. Então, algumas traduções, ao invés de estar da tentação, está escrito tribulação em algumas versões. O que falou aí mesmo? Te guardarei do quê? Da tentação. Tá? Essa palavra... Isso. Essa palavrinha no original, no grego, é ek. É a preposição ek. Essa preposição significa dizer arrancar, retirar. Tá ok? Se o texto tivesse falando na hora da tribulação, aí sim.
a igreja estaria dentro da tribulação e Deus estaria protegendo o seu povo na tribulação. Mas eu te guardarei da hora. Original grego, ek. Ou seja, arrancar, retirar. Tá ok? Mas isso nós vamos estudar quando a gente estiver estudando o capítulo 3 aqui de Apocalipse. Nós vamos parar por aqui. Porque é interessante, nessa versão, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, que ainda vai vir, sobre todo mundo. Então, e esse texto está falando o que mesmo? Está escrevendo uma carta, não é? Sim. Não sei. Isso aí é uma carta que está escrita. Olha aí antes, no comecinho do capítulo, para você ver. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isto Ah, diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que teus nomes de vives estás mortos. tá vendo? Que é Cristo escrevendo uma carta para a igreja, Verdade. tá? Até aqui ficou alguma dúvida? Never know, todo mundo aqui é pré. Bora, pro céu. Até o Marcelão vai para É o Marcelão, agora Ó, é pré. na próxima aula nós vamos falar do arrebatamento mesotribulacionista. Porque, igual eu expliquei para vocês, eu vou explicar para vocês o que cada um pensa, tá ok? Tá? Você explicando o pós, o povo ainda está construindo o pré, então, quando explicar o pré, então... Não, é porque o meso não tem muito, é quase a mesma coisa. Esse que você explicou É o pós. né? Eu expliquei, é que eu tô indo de trás para frente. Aham. Então, eu expliquei o que é o pós, agora eu vou falar o que é o meso e depois o pré. Isso aí é, Sobre o arrebatamento. isso é propositalmente que eu estou fazendo isso. Você vai entender o porquê. Pastor, Para frente. olha lá a cara do Já deu Danilo. um spoiler.